Irmãos, fiquei curioso, sabe? E você vai entender por quê. Eu estava lendo, e eu estava lendo a respeito de uma porta descrita na palavra de Deus. E eu fui procurar que tamanho que era essa porta descrita na palavra de Deus. Eu fiquei abismado. A porta formosa do templo. Sabe quanto tinha, segundo o local onde eu li? É bem difícil, é bem verdade, que não tem como aferir, porque isso foi mais de 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, não tem jeito de, né? Eu fui ver sobre porta, irmão, e você sabe quantos metros de altura tem a porta da casa daquele ator chamado Faro? Como é que é o nome dele? Ricardo Faro? Rodrigo Faro. Sabe quanto tem de altura a porta da casa dele? 12 metros de altura. 12 metros de altura. É mais do que 2 vezes isso aqui. E sabe qual é o valor estimado de uma porta daquela? Até R$ 1.000.000. Você já pensou? R$ 1.000.000, até R$ 1.000.000 uma porta. 12 metros de altura. Você já sabe lá o que é isso, irmão? Né? E por que eu fiquei curioso em saber a respeito de porta? Porque eu vou falar sobre o templo, e para você se chegar no templo, o templo era todo cercado. Cercado não. Não tinha cerca de arame lá, viu, Carlão? Não tinha. Nem morão tratado. Eram muros e tinha 7 portas de acesso ao pátio do templo, para depois você entrar no templo, né? E eu fiquei assim, não vou dizer horrorizado, porque eu nunca vi uma coisa, né? Segundo aonde eu li, tinha-se de 25 a 28 metros de altura. Não, de 23 a 25 metros de altura e de 18 a 22 metros de largura. Sabe lá o que é isso, irmão? Eu estava achando exagerado demais. Aí eu fui ver lá, a porta da casa do rapaz tem 12 metros de altura. Não é? Então a porta do templo, irmão Zezão, a porta do templo, de 22 a 25 metros de altura, 18 a 20 metros de largura. Uma coisa absurda, não era mesmo? Mas aquilo lá foi feito para quê, irmão? Se a pessoa, ela tem condições de fazer uma porta da casa dela com 12 metros de altura, ao custo de aproximadamente R$ 1.000.000, que daria para comprar várias casas, não é verdade? Não tenho nada a ver com isso, estou apenas, né? Se ele tem, louvado seja Deus, é através do trabalho dele que ele tem ganho, tem realizado. Então, agora imagine você, aquilo que foi feito para Deus, né? E sabe de onde é que veio o bronze para fazer essa porta? Veio da Grécia, veio da cidade de Corinto. Imagine você, era todo em bronze, imagine o peso que era aquela coisa lá. Eu fiquei imaginando se aquilo lá ficava aberto o dia todo ou se havia algum momento para fechar. E o que eles usavam para fechar aquela porta? O que eles usavam? Não é? Uma coisa... Mas eu acho que aquela porta não fechava, viu, irmão? Eu acho que aquela porta permanecia aberta. Permanecia aberta. Porque eu penso assim, para que fechar a porta do templo? Por quê? Né? Havia lá as pessoas que trabalhavam no templo e havia guardas no templo, né? Eu creio que a porta não se fechava. A porta que Deus abre e ninguém fecha. Amém?
Então eu quero falar um pouco com vocês a respeito dessa porta, a respeito do templo, e logicamente vai se incluir essa porta dentro dele, dentro dessa mensagem. No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, e você sabe que o livro de Atos dos Apóstolos está narrado, está escrito, e foi escrito por Lucas, que era um médico, né? Ele escreveu, e ele foi uma pessoa assim, muito cautelosa ao escrever, porque ele procurou de fontes legítimas para poder escrever tudo o que havia acontecido desde o princípio, desde o momento em que o Senhor disse para aqueles homens e mulheres, para que eles ficassem em Jerusalém, que até que do alto fosse revestido de poder, e eles estavam lá reunidos em 120 pessoas, né? E foi a partir desse momento que eles foram visitados pelo batismo com o Espírito Santo e se tornaram morada do Espírito Santo. E quando você torna-se morada de um lugar, né? Você não vai lá esporadicamente, você é morador lá, né? É o seu endereço. É o seu endereço. Então, eles se tornaram moradas do Espírito Santo, e o Espírito Santo não os visitou somente como o Espírito Santo fazia lá no Velho Testamento. O Espírito Santo veio para fazer morada, fazer morada, porque lá no Velho Testamento o Espírito Santo ele vinha sobre os reis, sobre os profetas e sobre os sacerdotes, 3 ofícios, né? E por quê? Porque lá no Velho Testamento que foi escrito como sombra daquilo que haveria de vir. Quer dizer, a sombra, se eu estiver andando no local, dependendo de onde vem o sol, se o sol está aqui, logicamente, como essas luzes estão e a minha sombra está ali no chão, ela está refletindo a minha sombra, mas não o que eu sou de verdade. Não o que eu sou de verdade. Né? Então o Espírito Santo visitava, né? Ungia essas 3 pessoas que eram usadas por Deus, eram os ofícios determinados e dados por Deus. Então na pessoa do Senhor Jesus Cristo, esses 3 ofícios se estabeleceu nele, e ele então, ele não é mais a sombra, não é a sombra, ele é a realidade. Então quando o real veio, aquilo que era sombra passou-se de sombra para a realidade. Então o Espírito Santo veio para fazer morada. Foi quando o Senhor Jesus Cristo disse: eu vou para o meu Pai, mas eu vou rogar a Ele que Ele envie a vocês um outro Consolador, para que Ele fique com vocês todos os dias, todos sempre. Né? E eles receberam então o batismo no Espírito Santo, e foi aí que a igreja começou a marchar em obediência àquilo que Jesus Cristo havia lhes mandado: ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, ide e ensinai em todas as nações, batizando-os em nome, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então o Espírito Santo agora faz morada, o Espírito Santo agora os ensina para que eles possam então ensinar. Eles aprendem com o Espírito e ensinam às pessoas, transmitem ensinamentos para a pessoa. Irmão, é necessário nós termos a determinação no nosso coração de aprendermos as coisas de Deus. Irmão, essa palavra que foi escrita com essa determinação, com esse intuito, com essa finalidade, para que a gente tenha conhecimento. O Senhor disse assim: mas o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Mas por que eles faltam o conhecimento? Porque não tem quem ensine. Não, tem quem ensine, mas às vezes me falta vontade de aprender. E eu vou saber de Deus, eu vou conhecer de Deus aquilo que eu conheço da palavra dele, porque ele está se revelando aqui, ele está se mostrando aqui. E aí o Senhor fala para você: José, examine, José, as Escrituras, né? Fala para Francilda, examine as Escrituras. Fala para o irmão João, para a irmã Nair, casal, examine. Então o Senhor está dando todo um material, toda a ferramenta para nós aprendermos a palavra de Deus.
para nós conhecermos a palavra de Deus, para que a gente não viva na ignorância espiritual, não viva assim, conhecendo a Deus, mas conhecendo muito distante, porque aquilo que eu conheço de Deus é aquilo que eu conheço da palavra dele. Se eu conheço pouco, eu conheço de longe, a distância, muito distante. Então, amado, Lucas, ele começa a dizer que os apóstolos, eles começam a obedecer ao Senhor. E o Senhor, ele coopera realizando coisas e levando-os a propagar o Evangelho. Presta atenção no que eu vou dizer para você, irmão. O Evangelho é a coisa mais poderosa que existe. O apóstolo São Paulo diz assim: eu não tenho vergonha do Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, na verdade, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu não tenho vergonha do Evangelho. Tem muita gente que se envergonha do Evangelho e não se envergonha daquilo que devia se envergonhar. O Evangelho é pureza, é santificação. O Evangelho não é do mundo, é para o mundo, mas não é do mundo. Veio dos céus, é para a salvação do homem, para a salvação do homem. E o apóstolo São Pedro e o apóstolo São João, eles eram muito amigos. E você sabe que João era irmão de Tiago, e Pedro era irmão de André, eram irmãos, eram pescadores, eram pessoas assim que nos parece que eles eram sócios numa empresa de pescado, não sei se esse é o termo certo, mas, né? E o que eles fizeram, irmãos? Eles estavam assim, sem saber muito o que fazer, depois que Jesus ascendeu aos céus. E sabe, quando a gente está sem saber o que fazer, a gente tem que procurar orientação, a gente tem que procurar, a gente tem que buscar o conhecimento, saber. E onde é que ele buscava um conhecimento? Bem, a Bíblia nos fala, irmãos, que eles tinham um costume excelente. Qual é o costume excelente? Ficar vigiando a vida dos outros? Ficar falando da vida dos outros? Não. Qual é o costume excelente que eles tinham? Né? Ir de casa em casa para fomentar, fazer fofoca, conversa fiada? Não. O que eles faziam? Eles tinham um costume excelente. 3 da tarde era horário de se orar. A Bíblia fala em algumas versões a hora nona. A hora nona, eu já expliquei para vocês que os judeus contavam as horas diferentes de nós, né? Para eles o dia começava às 6 horas da manhã e terminava às 6 da tarde. Começava às 6 da tarde e terminava no outro dia às 6 da manhã, né? Era assim. Então, irmãos, a hora nona era 3 horas da tarde. A Bíblia fala que às 3 horas da tarde, e o que eles fazem? Vamos lá no templo para nós orarmos, vamos lá para nós falarmos com Deus, vamos lá para nós conversarmos com o Senhor Altíssimo, vamos conversar com Ele, vamos lá. Então, os costumes que eles já tinham anteriormente, eles não perderam. Só que agora eles tinham uma plena comunhão com o seu Salvador. Sabe, irmão, assim como a gente assim vivia de outrora, a gente amava a Deus, mas na verdade a gente não tinha comunhão com Ele. A gente sabia da existência dele, mas a gente não tinha contato com Ele, né? Parecia que ele era um extraterrestre que estava não sei na onde, e a gente não tinha como chegar a ele, não tinha contato nenhum com ele. E depois, quando a gente começa a ouvir o Evangelho começa a nos atrair para a presença do Senhor, começa a nos chamar para a presença do Senhor, o Evangelho começa a trabalhar na nossa vida, o Espírito Santo começa a tirar assim as coisas de dentro de nós, e a gente é lavado, é remido do Espírito Santo, a gente no sangue de Jesus, a gente conhece o Senhor, a gente começa a vir para a casa do Senhor, mas já conhecendo o Senhor, sem mesmo vê-lo, mas se conhece na intimidade, na fé, na palavra do Senhor.
se conhece Ele dentro, né? Então, quando você fala com Ele, você sabe que Ele está te ouvindo. Quando você abre a boca, você sabe que Ele está te escutando. Você sabe disso, né? Você sabe. E você sabe, irmão, que o Senhor jamais nos deixa sem resposta. Uma grande dificuldade nossa, sabe o que é? É entender quando o Senhor está nos respondendo, porque nós achamos que o Senhor, você falou com Ele, Ele te dá a resposta imediata. Não, não é assim. Você falou com Ele, sossega o teu coração, que Ele já te ouviu. E Ele pode responder imediatamente, mas tem circunstância que Ele precisa trabalhar para trazer a resposta como bênção sobre a tua vida. Então o que aconteceu? Irmãos, eles estavam indo no templo. E eles estão indo no templo, o que eles veem? O que acontece? Acontece que está um camarada lá, que ele é trazido sempre, todos os dias. Ele é colocado ali na porta do templo, na porta formosa, aquela coisa gigantesca, aquela coisa esplendorosa, né? Aquele bronze polido, que era a coisa mais linda, né? Mais bonita. E ele era colocado ali, e todas as pessoas que adentravam no templo, no pátio, para ir para o templo, né? Eles viam aquele homem, todo mundo conhecia aquele homem, todo mundo sabia daquele homem. Quem é que conhece o Raul? Quem é que conhece o Raul? Conhece o Raul? Aquele Raul que ficava na perimetral, jogando a bolinha para cima aí. Quem é que conhece? E tanta de gente, né? Aí, o Raul. Eu vi a foto dele hoje no Face. Tá mudadinho, tá gordinho, tá bonitinho. Eu não sei onde é que ele está, porque não explica nada ali. Mas diz que ele está com a vida transformada, mudada. E a aparência dele realmente está mudada, né? É engenheiro? Glória a Deus, né? Estava perdendo a vida aí. Então, irmãos, fiquei tão feliz de ver o Raul, né? Pegar aquela bolinha... Não é assim que ele fazia? Jogava a bolinha e aí vinha pedir a moedinha, né? Que Deus cuide da vida dele, que Deus abençoe a vida dele, que Deus transforme a vida dele, porque é um testemunho grandioso. Então, esse homem que era colocado ali, todo mundo que adentrava ali, todo mundo que passava na perimetral, via o Raul jogando a coisa para cima. Não é verdade? Todo mundo que via sabia que estava lá, aquele pé mancando, aquela machucada no pé, aquelas coiseiras todas lá, e estava lá jogando a bolinha para cima. Então esse homem, todos os dias, era colocado ali. Agora, veja bem uma coisa, irmão, ele era colocado ali e ele não conseguia se mover. Ele via todo mundo entrando no templo. O único propósito dele ali, de princípio, era uma esmola, era um dinheiro para poder sobreviver. Agora, irmão, a porta enorme daquele tamanho estava aberta e ele não conseguia entrar. Havia nele uma situação que o impedia de entrar. E sabe, amado, a Bíblia fala que Deus colocou diante de nós uma porta aberta, sabe? Uma porta aberta. E às vezes a gente está amarrado por alguma coisa e a gente não consegue entrar no templo. Nós podemos entrar em pensamento, mas nós não conseguimos, com o nosso corpo, com o nosso ser, adentrar totalmente no templo. A gente fica vivendo à beira de uma porta tão bela, tão linda, tão maravilhosa, aberta, sem conseguir entrar. Mas em nome de Jesus, o Senhor abriu uma porta para você. E em nome de Jesus, pela misericórdia, por graça, por bondade do Espírito de Deus, essa porta está aberta e você vai entrar por essa porta. Aquilo que está te prendendo vai em nome de Jesus te abandonar, vai em nome de Jesus te deixar, e você vai entrar por essa porta. Em nome de Jesus.
Porque o Senhor colocou uma porta aberta diante de nós, uma porta de bênção. Uma porta, irmão, uma porta que está escancarada diante de você, e que muitas vezes você pensa em entrar, mas tem alguma coisa que te prende. Você quer entrar, mas tem alguma coisa que te amarra. Às vezes as pessoas levam até você até perto da porta, né? Até perto da porta e vão embora. Olha, irmãos, que eu quero lhe dizer, muitas às vezes nós estamos querendo entrar em portas e essas portas estão fechadas. Quando estou dizendo que queremos entrar em porta, alguma coisa que a gente anseia, alguma coisa que a gente deseja, alguma coisa que nós necessitamos e precisamos. E a gente tenta entrar por aquela porta para conseguir alcançar, para conquistar, para vencer. E a porta está fechada, a gente não consegue. Outras vezes a porta está totalmente escancarada e a gente pensa em entrar, mas tem alguma coisa que nos prende, que nos amarra, que não nos deixa entrar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai entrar pela porta que Deus preparou para você. Você vai entrar. Deus vai te dar a vitória no anseio que você tem no seu coração. Se isso é legítimo, se isso é direito, se isso é correto, se isso for beneficiar você e beneficiar a sua família, você vai conseguir entrar por essa porta. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Uma porta daquele tamanho, Bruno, uma porta daquele tamanho, um homem sozinho não conseguiria abrir de forma alguma. Luciano, uma porta daquele tamanho, um homem não conseguiria abrir, mas de forma alguma, de maneira alguma, de jeito nenhum, nada. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Não é o homem que abre a porta para você, mas é o Senhor, é o nosso Deus, é o nosso magnífico Salvador. Ele está abrindo uma porta gigantesca para você, e não pare na entrada, entre. E de que forma você vai entrar nessa porta? De que forma? Esse acesso que está aberto, de que forma que você vai entrar? Você vai entrar da mesma forma que esse homem entrou. De que jeito foi? Eles estavam adentrando no templo, o homem o parou e disse para Pedro e João: eu quero uma moeda, eu estou precisando de uma moeda. E ele estendeu as mãos, esperando receber alguma coisa. Quando Pedro e João olharam um para o outro, e nenhum dos dois tinha dinheiro. Grande pregador, grandes homens de Deus. Eles não tinham dinheiro, não tinham absolutamente nada, né? Até porque eles haviam abandonado a pescaria, eles agora estavam seguindo o Senhor, mas eles tinham uma riqueza tão grande dentro deles, que não era uma riqueza que eles conquistaram, era uma riqueza que lhes fora dado. Por quê? Porque eles se atreveram a seguir o Senhor. Você vem e segue, porque eu vou ensinar você a ser pescador de homens. Você vem e me segue, eu vou ensinar vocês, não a pescar peixe, porque vocês são profissionais nisso, mas eu vou ensinar vocês como é que se pesca a alma, como é que se pesca as pessoas, como é que se conquista as pessoas, como é que chega essas pessoas, como é que as leva aos pés do Senhor. E eles, irmãos, a Bíblia nos fala que Pedro e João aproveitaram que aproveitaram que aquele rapaz estendeu as mãos. Pedro segurou na mão dele. Pedro disse para ele aqui: escutem, olha aqui para mim, olha aqui para nós. Pedro e João com certeza estavam um ao lado do outro, olha aqui para nós. E ele olhou, esperando receber alguma coisa. Pedro pega pela mão e fala assim: eu não tenho prata, João não tem prata, eu não tenho ouro, João também não tem ouro,
mas tudo que nós temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Irmãos, olha cá. Pedro não esperou nem o rapaz se aprumar. Já pegou e já puxou ele, deu um puxão. Às vezes a gente precisa ser puxado pela fé, sabia, irmão? Porque às vezes a gente fica muito moroso, sabe? E às vezes há necessidade de nós pensarmos muito em alguma coisa que nós vamos fazer. E tem outras coisas que tem que ser imediatamente, tem que ser no estalo. Pá! E aquela cura tinha que ser feita no estalo. O rapaz iria pensar assim, que negócio é esse? Negócio é esse de levanta e anda. Você não sabe que eu sou aleijado de nascença? E talvez o rapaz fosse arrumar muitos argumentos, muitas coisas para impedir, quem sabe, a manifestação de Deus. Mas não houve nem tempo para ele pensar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e anda. E puxou o camarada, e o camarada de um irmão, o homem era paralítico de nascença. O camarada deu um pulo imediatamente. Sabe que muita gente faz, irmã Luísa? Muita gente recebe a cura e vai embora. Vou embora, vou lá para você para onde? Agora já fui curado mesmo? Era isso que eu precisava. Sabe dos 10 leprosos lá, que os 9, que todos eles foram curados, né? Mas só um que voltou para agradecer, só um que foi aos pés do Senhor e louvou o Senhor pela cura recebida. Os outros 9 sumiram, eu nunca mais ouvi falar deles. Você ouviu falar deles? Ouviu, Simone? Ouviu, não? Ouviu, Sadinha? Nunca mais ouvimos falar dos 9. Sumiram, desapareceram, nunca mais. Nunca mais. Talvez, quem sabe, a gente poderá encontrá-los na eternidade. Não sei, quem sabe, né? Mas com certeza esse que voltou a gente vai encontrar. Né? Esse que voltou vai encontrar. Então, irmão, qual foi a atitude desse homem? Ao ele ser curado. Agora recebi a bênção. Obrigado, Pedro. Obrigado, João. Obrigado ao Senhor que vocês servem. E eu já vou embora. Não foi essa a atitude deles. Não foi a atitude dele, não foi. A Bíblia nos fala que ele acompanhou Pedro e João e entraram no templo. Veja bem uma coisa, entraram porta dentro e a Bíblia nos fala que esse homem não entrou em silêncio, com a boca fechada, não. Esse homem ficou tão contente, tão contente, tão contente, tão contente, que ele entrou saltitando dentro da igreja. Ele entrou louvando a Deus, ele entrou glorificando a Deus. E amado, quando uma pessoa fala mais alto do que os demais, ela chama a atenção. Não chama? Chama ou não chama? Chama ou não chama? Chama ou não chama? Nós estamos aqui tudo aí, falando naturalmente. Se alguém aí do meio começar a gritar, vai chamar a atenção de todos nós. Não vai? É assim que acontece. Então, quando ele entrou templo adentro, irmão, né? Ele entrou, não entrou quietinho, não. Ele entrou glorificando, entrou cantando, entrou honrando a Deus. A Bíblia fala que entrou saltando, pulando e louvando a Deus. Foi saltando, louvando e louvando. Deixa eu ler aqui direitinho, para eu poder cantar a música certinho. Segurando pela mão direita, ajudou-a a se levantar-se, e imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Foi entrando, saltando e louvando a Deus, andando, saltando e louvando a Deus. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E foi isso que ele fez, andando, saltando e louvando a Deus. Imagine você, um camarada, começar a pular aqui no meio. Vai, Cezinho, pula aí no meio, vê se os irmãos vão chamar. Não é verdade?
Se a pessoa entrar aqui gritando, saltando, saltitando, pulando, o cara ficou loucão, tá louco, tá lelé? Não, irmão. Às vezes a alegria da pessoa, ela é tão, que a pessoa pouco se importa se aquilo que ele está fazendo, alguém vai gostar, não vai gostar, vai gostar, não vai gostar. Senhor, tenha misericórdia de mim, a minha filha está lá em casa terrivelmente endemoniada e precisa da tua ajuda, Senhor. Aí os discípulos chegam para Jesus, despede essa mulher que está gritando igual uma doida atrás de nós. Não foi isso que eles falaram para Jesus? Da mulher que estava com a filha perturbada, né? Agora, irmão, todos veem o homem entrando, pulando, todo mundo conhecia ele. A atenção de todos os homens foram chamadas, e foi nesse momento, olha como é que Deus atua, irmão. Olha como é que Deus age. Foi nesse momento em que as pessoas se voltaram e viram aquele homem adentrando e saltando, e curiosamente, cheios de curiosidade, eles envolveram aquele homem, ficaram olhando para ele admirado, mas parece o camarada que está na escadaria pedindo esmola, a gente conhece ele, parece que é ele. Sabe o que o homem dizia? Não, sou eu mesmo, Deus me curou, Jesus me curou, sou eu mesmo, não pareço não, sou eu mesmo, amém, irmão? Não tenha vergonha de falar do teu Deus. Não tenha vergonha, irmão. Não tenha vergonha. Olha, não seja tímido em falar do seu Deus. O teu Deus é o magnífico. O teu Deus é o maravilhoso. O teu Deus é o grandioso. O teu Deus é o esplendoroso. O teu Deus é o amoroso. O teu Deus é o Salvador. É o Criador do mundo. O teu Deus é que te deu vida. O teu Deus é que te ajuda, o teu Deus é que te abençoa, e você depende dele, e ele não se envergonha de você. Não, ele não se envergonha de você, não se envergonha, ele não se envergonha de mim. Por que eu vou me envergonhar dele? Amém? E glória a Deus, irmãos, esse homem aqui, né, recebeu essa grande bênção, e aquilo que ele tinha desejo no coração de fazer, Deus deu essa oportunidade para ele. Ele entrou no templo, ele entrou com seus próprios pés, não foi carregado por ninguém, não foi levado por ninguém, mas Deus o curou para que ele pudesse entrar no templo. Deus te abençoou para que você pudesse estar na presença dele. Amém? Para que você pudesse estar na presença dele. Então, fala para a pessoa que está ao seu lado, não fuja não. Não fuja não. Amém? Não fuja não. Glória a Deus. Amém? A porta está aberta, tá bom?